Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus, tá? Então é isso aí. Vamos seguir e vamos fazer isso. Hoje é domingo, domingo é o dia do Senhor e a palavra domingo significa dia do Senhor, dia de louvar a Deus, dia de parar tudo para louvar a Deus, porque é Ele que garante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo também. Então, vamos dar graças a Deus por tudo. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida e o consolo pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar. Dá graças sempre, sempre dá graças a Deus. Devemos seguir nessa toada, dando graças a Deus sempre por todas as coisas, né? Eu quero convidar vocês para ler um texto que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, tá? 2 Crônicas, capítulo 6, vamos ler esse texto que diz assim. A partir do verso 19, diz assim: ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido. Eu vou ler o 18 também, para que não fique rompido assim. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Isso é Salomão se referindo ao templo que ele construiu. Aí ele diz: ainda assim atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração
que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem, voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante de teu altar neste templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta. E declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti, neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste e a ele, aos seus antepassados. Quando fechasse o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltando para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por os haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome e praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita, por um israelita ou por todo o seu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Salomão, depois de construir o templo, ele disse: habitaria Deus aqui nesse lugar, nesse templo? Os céus não cabem em Deus, muito menos este templo, este lugar. Mas eu sei que o Senhor ouve a oração. Então, Deus, você que conhece os nossos corações, disse Salomão, conhece e sonda todos os corações dos homens. Quando houver praga, epidemia na terra, ouve a oração desse povo e perdoa-lhe os pecados. Então, vamos orar e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Tá bom? Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajude a te louvar como é devido ao Senhor que é santo, em nome de Jesus. Amém. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O seu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei seu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O seu amor me alcança e me faz
mais louvar-te. Cantarei seu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei seu amor pra sempre. 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 Vamos cantar o amor de Deus, porque Ele perdoa os nossos pecados, tá bom? Deus perdoa as nossas falhas. Vamos cantar sempre o amor de Deus. Que bom que nós estamos aqui, que você está aí. Que bom que nós podemos louvar a Deus dessa forma. E isso é bom demais. Mas eu estou com muita saudade de ver todos vocês, tá? E quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão junto conosco nesta transmissão. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus parentes e que essas pragas não cheguem à tua tenda, tá? Que essas pragas não cheguem em sua casa. Que Deus te abençoe muito. Né? Eu tenho falado de algumas pessoas que têm estado conosco aqui e hoje eu quero falar de Cláudia Martins, Dona Carlota Martins e Alba. Que Deus abençoe muito a casa de vocês. Nós estamos orando por vocês sempre. Você sabe que vocês são pessoas que estão no nosso coração já de há muito tempo. E que Deus abençoe Jutaí. Deus abençoe todos vocês e vamos continuar firmes na presença de Deus, tá bom? Hoje, para a nossa reflexão, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, 2, 3, 4, até o versículo 4. E diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço de Naamã. E disse esta a sua senhora, esta menina disse à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Certo? Essa é uma história até certo ponto conhecida. Fê, pegue aquele caderno, por favor, que está em cima. Essa é uma história até certo ponto conhecida. E a gente sabe que Naamã era esse exército, esse general de guerra. E sendo ele um general de guerra, venceu várias batalhas. Era uma pessoa valorosa, como diz o texto, valoroso para a Síria, valoroso para o seu exército. Mas Naamã era leproso. Mesmo sendo leproso, ele não dispensava uma batalha, não dispensava uma guerra. Mesmo sendo leproso, ele estava lá lutando, guerreando e tinha
valor por conta disso, da sua garra, sua determinação. E ele fazia isso com muita entrega, com muita entrega. Ele venceu o exército de Israel, venceu e arrasou com Israel. A Síria teve vitória sobre Israel num determinado episódio. E essa vitória, nesse momento, Naamã pegou uma menina e fez dela uma escrava, colocando a serviço de sua esposa dentro de sua própria casa. Essa menina percebeu, morando lá, que Naamã era leproso. E disse a ele que se ele fosse a Israel, a Samaria, ele saberia que existe Deus. Em algumas versões diz assim, ele saberia que existe Deus. Nessa versão que nós lemos diz que ele seria curado da sua lepra. E Naamã então acreditou e foi, pediu ao seu próprio senhor, o chefe dele, que liberasse ele para ir, que lhe desse carta, que lhe desse condições de fazer essa viagem, para que chegasse a Samaria, conversasse com o profeta e fosse curado. Bom, a história segue, Naamã vai e depois ele resiste a tomar banho no rio, porque o profeta disse a ele, vai lá no rio e dá 7 banhos, toma 7 banhos. Ele fica resistindo, mas um dos servos dele era filho dele e diz para ele que ele deveria aceitar, que ele deveria fazer aquilo, que não era difícil, mas o orgulho dele era muito grande. Mas ele acabou cedendo, fez e foi curado e seguiu adiante. Bom, o meu foco nessa reflexão de hoje é sobre esta menina. Esta menina que era do povo de Israel, portanto, a menina que cria em Deus e cria no Deus de Israel, essa menina tem uma lição muito grande a nos ensinar. Uma lição para nos ensinar. Qual é a lição para nos ensinar? Bom, vamos pensar sobre resiliência e fé. Vamos pensar sobre resiliência e fé. Resiliência é um conceito da física, você sabe disso. Resiliência é um conceito da física que fala de um metal que, ao sair do seu formato original, ser amassado, ele tem a capacidade de, ao ser desamassado, voltar ao estado anterior, o estado original, certo? Então ele consegue resistir a esse amasso e voltar para o lugar de novo. Isso é resiliência. Mas esse conceito de resiliência tem sido usado, né, nos meios de tratamento emocional, psicologia, terapia, para se referir a pessoas que têm capacidade de também enfrentar lutas na vida, enfrentar batalhas na vida e retornar, recomeçar e partir de novo para uma nova batalha. Então, uma pessoa que tem a capacidade de, mesmo passando por lutas, por batalhas, mesmo enfrentando problemas, retomar a vida, reconstruir, continuar, seguir em frente, é dito então que essa pessoa tem resiliência. Mas esse conceito de resiliência é interessante, é muito legal que as pessoas tenham resiliência, mas a gente sabe que isso joga a responsabilidade toda de fazer acontecer as coisas na própria pessoa, certo? Então é muito bom que você tenha resiliência, se você consegue. Mas tem gente que não consegue, tem gente que precisa de ajuda, tem gente que precisa de apoio, tem gente que precisa de estar juntos, certo? E é por isso que a igreja é uma comunidade no qual as pessoas se apoiam, se ajudam e fortalecem uns aos outros. Todos são doentes, todos são necessitados de ajuda, e uns estão melhores do que o outro, depois o outro está melhor do que o um, e uns se ajudam e se apoiam e levam uns as cargas dos outros. Assim, a igreja é o nosso campo resiliente, que não é feito por uma pessoa só, é feito por várias pessoas. Portanto, a minha resiliência muitas vezes é o meu presbítero,
que liga para mim e diz, e aí, como é que você tá? Vamos lá, vamos em frente, vamos seguir adiante, certo? Minha resiliência é muitas vezes, mas muitas vezes, é a minha esposa, que me puxa e diz, vamos lá, vamos continuar, vamos seguir em frente. Não, a gente já passou por coisa pior, vamos lá, certo? E eu espero ser dela, né? Minha resiliência, às vezes, é minha filha, meu filho, que diz, não, vai dar certo, vamos lá, vamos fazer. Então, a nossa resiliência na igreja, certo? E na família, é o apoio que temos uns dos outros. Embora, em momentos alguns aí, a gente possa, sim, enfrentar lutas, batalhas e depois recomeçar. Mas, resiliência não é algo que você deva, no qual você deva depositar todas as suas expectativas, esperanças, forças, porque não existe uma receita para você ter, possuir, comprar, adquirir resiliência em algum lugar. Mas existe a comunidade do Senhor que pode te ajudar muito, 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 muito a crescer, a correr, a se virar, a andar na vida, certo? A nossa comunidade resiliente é a Igreja Presbiteriana Carisma, tá? Então, e fé? Bom, fé é um dom de Deus que vem sobre nós para que nós creiamos. E crendo, confiemos em Deus. E confiando em Deus, descansemos na paz que procede dessa relação de amizade e amor com Deus. Isso é fé. Confiança em Deus. Fé é concordar com Deus. Eu concordo com Deus que eu sou um pecador. Eu concordo com Deus que meu coração é corrupto, terrivelmente enganoso. Eu concordo com Deus que eu não tenho como buscar a Deus, porque o meu egoísmo, o meu egocentrismo, né, o antropocentrismo, a vontade de fazer sozinho, de autonomia, de querer resolver o mundo sozinho, está em mim. Né? Então eu concordo com Deus que Ele é amor, que Ele nos resgata desse estado de pecado. Concordo com Deus, isso é fé, concordar com Deus. Eu concordo com Deus que eu devo ser fiel à minha esposa, aos meus filhos. Eu concordo com Deus que eu devo ser honesto no mundo de corrupção. Eu concordo com Deus que eu devo ser justo com as pessoas, quando a gente sempre acaba tomando na cara. Então, eu concordo com Deus. Isso é fé, certo? Ah, mas ninguém vive assim, ninguém faz assim. Vive sim. Muita gente está encontrando Deus, muita gente está vivendo com Deus, aprendendo a confiar em Deus, muita gente está desistindo de viver como as pessoas no mundo têm vivido. Então, concorde com Deus, tenha fé e acredite. Fé é isso. Fé não é um assentimento à verdade, ou seja, você tomar conhecimento da verdade sobre alguma coisa não é fé. Você não precisa de fé para acreditar que o homem foi à lua. O homem foi à lua, está comprovado, pronto. Você conheceu, soube da verdade, não precisa de fé. Fé não é o poder da mente ou um pensamento positivo. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Fé não é um voto de confiança na nossa igreja, no pastor. Fé não é um voto de confiança na Santa Madre Igreja. Fé não é isso. Fé é um dom de Deus. E Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Essa fé derramada sobre nós nos faz caminhar, compreender e confiar em Deus, tá? Então isso é fé. Essa menina, da história que nós lemos, tem sim uma história de resiliência. Mas alguém poderia definir como resiliente, mas eu defino como uma história de fé absoluta, de fé entregue. Eu defino como uma história de entrega total a Deus, de confiança em Deus. Essa menina, ela foi tirada da sua cultura, tirada da sua terra, certo? Foi tirada do seu lar, viu seu povo ser derrotado, provavelmente seus pais, famílias serem mortos, e foi levada cativa, presa, para trabalhar na casa de Naamã. Quando chegou lá, ela foi posta como escrava, como a doméstica da casa, certo? Foi posta lá. E ela começa a trabalhar. Essa menina, ela, com todo esse histórico de violência, de desrespeito aos direitos,
com toda essa história de guerra, de ter visto o seu povo sendo saqueado, morto, essa menina com toda essa história, ela tinha duas opções: viver amargurada, desistir de Deus, desistir da fé, cair fora e dizer, ó, confiei em Deus, confiei, aconteceu isso aqui comigo. Confiei em Deus e o meu povo me ensinou a confiar em Deus, mas meu povo foi derrotado. Vi meu povo adorar a Deus e hoje Deus abandonou meu povo e meu povo foi derrotado. Essa menina poderia pensar tudo isso, mas ela não pensou dessa forma. Não pensou dessa forma. Pelo contrário. Primeiro, ela se compadece de quem o oprimiu. Ela se compadeceu do seu opressor. Qual foi o sentimento que ela nutriu no seu coração por Naamã? Quando ela descobriu lá trabalhando na casa que ele era leproso. O que foi que ela pensou? Ela poderia ter pensado o seguinte: eu estou aqui trabalhando como cozinheira, eu vou arrumar uma estricnina aí, vou botar na comida desse cara, ele vai morrer, eu vou cascar fora daqui, correndo para voltar para o meu povo lá, para quem sobrou da minha comunidade. Mas ela não fez isso. Ela se compadeceu dele. Ela viu que ele tinha lepra e se compadeceu dele e deu uma dica importantíssima para ele. Existe Deus. E se você for lá, você vai ser curado. Cara, imagine uma menina sofrer. E o texto diz que era uma menina mesmo, viu? Não era uma mulher, era uma menina. Imagine uma menina sofrer toda essa perda. Ver seu povo sendo derrotado, massacrado, morto. Sua família, ser tirada de sua família e ninguém sabe, no texto não diz se sua família permaneceu viva ou não. Provavelmente morreram na guerra. Ela foi escravizada, posta para cuidar daquele que a escravizou. Essa menina, então, se compadece dele. Aos olhos humanos isso é absurdo. Aos olhos humanos isso é certo? Aos olhos humanos, mas essa menina estava cheia de Deus. E estando cheia de Deus, ela se compadeceu do seu opressor. Teve compaixão daquele que a oprimiu. Isso é dar a outra face. Isso é o que Jesus diz: quando te baterem numa face, ofereça a outra. Isso é dar a outra face. Ela disse para a mulher, se ele for lá, ele vai ser curado. A mulher disse para ele, olha, a menina disse que se você for lá, você vai ser curado. Ele acreditou nela. Ele acreditou nela. Por que que Naamã acreditaria nela, na menina? Certo? Será que não era uma emboscada? Bom, só existe uma razão para um general de guerra, orgulhoso, vaidoso, como ele demonstra no decorrer da história, quando recusa-se a entrar no rio. Só existe uma razão. Essa menina deu um bom testemunho. Essa menina deu um bom testemunho. Essa menina deu um bom testemunho dentro de um lar que naturalmente era o lar, a casa em que nós deveríamos, por conta da história, ela deveria sentir um sentimento de quê? Ódio, de raiva, vingança, rancor. Essa menina é de fato um exemplo. Ela deu testemunho a ponto dele acreditar no que ela falou. E ele foi ao seu comandante superior, ao seu chefe, governador, seja lá quem, e disse, ó, a menina que eu trouxe, que está trabalhando lá em casa, disse que se eu for lá em Israel, se eu voltar lá, eu vou ser curado. E o comandante acreditou nele também. O comandante poderia dizer, você está dando atenção à palavra de uma menina? A menina que você trouxe de lá, daquele lugar onde a gente venceu e acabou e arrasou com tudo lá. E se você voltar lá e for pego, for preso, for morto, e se for uma emboscada,
não houve nenhuma conversa desse nível, desse tom, desse jeito, nenhuma suspeita. O que aconteceu foi que eles acreditaram na menina. Para que alguém acredite na palavra de alguém, é preciso que haja confiança, confiabilidade. Para que haja confiança, confiabilidade, é preciso que você demonstre. Demonstrar. E provavelmente essa menina se comportou de uma forma tal dentro dessa casa que chamou a atenção deles. Poxa, essa menina vive aqui, né? Desse jeito. Desse jeito. É como Paulo dentro da prisão cantando e louvando. Imagine os soldados olhando e dizendo, rapaz, esse cara está preso aqui injustamente, esse cara está preso aqui sem ter tido um processo formal, legal, esse cara está preso aqui e foi chicoteado, tudo sumariamente, e está cantando e louvando dentro da prisão. Aí os guardas foram lá, ouviram o que ele estava cantando, ouviram o que ele estava pregando e se converteram também. E ele manda uma carta dizendo, os da casa de César também vos saúda. Já temos irmãos na casa de César. Isso é muito, 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 muito interessante. Certo? Então, essa menina deu um testemunho tal que gerou credibilidade, confiança. Quando ela falou, Naamã acreditou e foi atrás do que havia sido dito. Essa menina teve uma fé corajosa. Uma fé corajosa. Por que corajosa? Porque como ela, sendo empregada da casa, escrava da casa, e sendo Naamã orgulhoso e vaidoso, ela correu risco quando ela revelou que sabia que ele era leproso. Não, você não concorda? Imagine. Ela correu risco. Ela correu risco. Se pôs em risco, mais risco ainda. Então, essa menina, ela não tem o nome dela na Bíblia. Não está registrado qual é o nome dela. Mas está registrado um testemunho de fé, um testemunho de coragem, um testemunho de crença em Deus. Um testemunho de alguém que, passando por uma luta difícil, complicada, mais do que qualquer um de nós que estamos aqui ouvindo esta mensagem, ela continuou crendo em Deus e teve uma outra visão de tudo que estava acontecendo. Ela teve uma outra visão. E é isso que eu acho que a gente precisa parar para pensar, porque nós precisamos ter uma outra visão dos problemas que enfrentamos. Não só esse, mas todos os outros. Toda pessoa que crê em Deus, que confia em Deus, precisa ter uma outra visão das coisas que acontecem no mundo. Precisa ter discernimento, precisa perceber os sinais, precisa andar com Deus, ter sensibilidade. Todo mundo que anda com Deus. Eu acho muito estranho quando vejo pessoas olharem para o mundo e tirarem as mesmas conclusões de pessoas que não têm temor de Deus no coração. Fica parecendo que essas pessoas simplesmente frequentam a igreja, simplesmente cantam da boca para fora os hinos, as músicas, simplesmente leem o texto como se fosse a Bíblia, como se fosse qualquer livro. O que fica parecendo é que nada entra na mente e no coração dessas pessoas. E aí quando acontece um problema no mundo, essas pessoas tiram as mesmas conclusões que todas as outras que não têm nenhum temor do Senhor no coração. Entram em desespero. Ficam ansiosos, doidos. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aliás, quem é o Deus? Qual é o Deus ao qual você serve? Você serve a quem? A um Deus mirim, a um Deus fraquinho, a um Deus qualquer? Você serve a um herói da Marvel? É isso? Um ícone aí qualquer? É. Quem é o seu Deus? O meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, o meu ressuscitou. O meu Deus vive e reina. Disse que foi preparar lugar e vai voltar para me levar com ele. Porque a vida não é só isso aqui. A vida não se resume a isso aqui. E infeliz é o homem que se apegue a isto aqui e que ache que tudo que existe é só o que se vê, e tudo que se vê é só o que existe. Onde está o teu Deus?
Quais são as conclusões que você está tirando desse mundo nesse momento? As mesmas conclusões, o mesmo parecer, a mesma visão que todas as outras pessoas que não têm temor do Senhor no coração? Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? E aí, você tem que olhar para essa história, olhar para a vida dessa menina e se colocar no seu lugar, que nenhum de vocês passou pelo que essa menina passou. Nenhum de vocês está passando pelo que essa menina passou. Nenhum. E ela creu. E ela confiou. E ela teve compaixão. E ela se arriscou. E ela não se suicidou. E ela não entrou em depressão. Mas ela creu, ela confiou em Deus. Essa menina confiou em Deus depois de ver seu povo morrer numa guerra. Depois de ver seus pais provavelmente morrerem e ser escravizada pelo aquele que venceu a batalha. Essa menina teve uma visão diferente. Essa menina continuou crendo em Deus e viu Deus em todas as situações. E viu Deus quando teve compaixão daquele homem e disse a ele que ele poderia ser curado. E ele foi lá e ela foi curada. E ele foi curado. Significa o seguinte, que Deus honrou a palavra daquela menina. Porque se você continuar lendo a história, você vai ver que ele foi curado. A palavra da menina foi verdadeira. Deus honrou. Deus foi lá e disse, é isso mesmo, minha filha. Você é demais. E o cara foi curado. Voltou para casa e tudo que a menina fez e falou e disse e viveu não foi em vão. Não foi em vão dar bom testemunho naquele lugar. Não foi em vão ter compaixão daquele homem. Não foi em vão se arriscar para revelar que sabia que ele era leproso e de mandar um recado para ele. Não foi em vão. Onde está teu Deus? Qual é a visão que você tem do mundo? Qual é a visão que você tem das coisas que estão acontecendo no mundo? Das coisas que estão acontecendo na sua vida? Qual é a visão que você tem? Eu ouvi de uma pessoa ontem, à tarde, que ela está frequentando a igreja há pouco tempo e me disse, oi, pastor, eu estou frequentando a igreja há pouco tempo e estou sentindo paz, estou aqui tranquilo, sei que esse negócio vai passar, não é possível. Mas uma pessoa que eu conheço, ela me contava, uma pessoa que eu conheço que está na igreja há muito, mas muito tempo, estava querendo cometer suicídio. Gente, que fé é essa? Que relação é essa que você tem com Deus? Que você está alimentando com Deus? Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus. E eu diria para você o seguinte, o ser humano é capaz de mais. Essa menina foi capaz de, depois de ver tudo que viu, ainda amar e servir. Depois de vivenciar tudo que vivenciou, essa menina ainda foi capaz de amar e servir. Certo? Você tem condição de fazer muito mais do que o que você está fazendo. Você tem condição de ir muito além do que você já foi. Você foi criado por Deus, portanto o ser humano não é um ser fraco. Nem fisicamente, nem emocionalmente. O ser humano não é um ser fraco. Mas, sem Deus, o ser humano segue atrás de ideologias, de pensamentos equivocados e se torna presa fácil de todas as mentiras, hipocrisias, de todas as inverdades, de todas as arapucas que a sociedade e o sistema criam. Sem Deus, você é uma presa fácil. Mas com Deus você pode ir muito além. Com Deus você pode resistir muito mais. Com Deus você pode ter uma outra visão da vida e do mundo. Porque essa menina, vendo tudo que viu, certo? Ainda foi capaz de amar e servir. Vivenciando tudo que vivenciou, passando por tudo que passou, ainda foi capaz de amar e servir. Você é muito mais
capaz de amar e servir do que você imagina. E esse é o chamado de Deus. Amar e servir. Ah, mas eu estou passando por isso, por aquilo. Você não passou por metade do que essa menina passou. Você tem condição de amar e condição de servir. É incrível a gente pensar, olhar para a história dessa menina e dizer, meu Deus, essa menina passou por tudo que passou e ainda foi capaz de amar. E amar aquele a quem a submeteu àquela circunstância difícil, aquela batalha difícil, aquela luta. Amar aquele que a escravizou, amar aquele que derrotou seu povo, amar aquele que tirou-a dos seus, da sua cultura, da sua casa, da sua terra, do seu lar. Ela ainda foi capaz de amar e não amar qualquer um. Amar o pior quem se poderia escolher para amar naquele momento. Mas ela não teve escolha, a não ser adorar a Deus e amar ao próximo, mesmo o próximo sendo Naamã. Pelo amor de Deus, nós podemos mais, nós podemos ir além, nós podemos fazer mais, porque Deus em nós é a força que a gente precisa, porque Deus nessa menina foi a força que ela precisava para continuar tendo razão para viver. E a razão que ela tinha para viver foi Deus acima de tudo. E aí ela só fez servir por causa de Deus, só amou por causa de Deus, e colheu os frutos de amar e dar um bom testemunho por causa de Deus. A razão de tudo é Deus. A causa de tudo é Deus. Então, vivenciando tudo o que vivenciou, essa menina foi capaz de amar e servir. Significa que o ser humano com Deus é forte. Que o ser humano com Deus pode mais. Que o ser humano com Deus pode ir além. E você pode sim ir além. Você pode ir muito além. Certo? Você não é pior do que essa menina. Você não vive em situação pior, inferior do que ela. O que há de comum entre você e essa menina? O que há de comum entre nós e essa menina? Nós não vivemos na mesma época, nós não vivemos na mesma cultura, nós não experimentamos as mesmas dores, nós não imaginamos, né, só ela na pele dela sabe pelo que ela passou, e a gente imagina que foi difícil por conta da história que diz que foi uma guerra, e como as coisas naquela época eram assim, a gente imagina que foi realmente muito difícil. Mas nós estamos distantes, há um abismo linguístico, cultural, geográfico, há um abismo de anos, de tempo entre nós e ela, mas tem uma coisa entre nós e ela, igualzinho e comum. O que há de comum entre nós e essa menina? Deus. O mesmo Deus que nunca mudou, nunca há de mudar. O Deus que era, é e sempre será Senhor dos Senhores. Nós temos o mesmo Deus. O Deus que ajudou-a é o Deus que nos ajuda. O Deus que a socorreu é o Deus que nos socorre. O Deus que a amou e deu força para ela enfrentar aquela batalha e testemunhar é o mesmo Deus que nos socorre, nos dá força para testemunhar, para servir e para amar. O que temos em comum com essa menina é Deus, que não muda, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você crê que o Deus desta menina é o mesmo Deus nosso, que nunca mudou, se você adora e serve a esse Deus, Senhor dos Senhores, vivo e verdadeiro, você pode ir além. Você pode muito mais. Você pode muito mais. Se essa menina foi capaz de perdoar esse homem que a escravizou e matou seus pais, seu povo, você pode perdoar quem quer que seja que está passando agora na sua mente. O Espírito Santo pode estar colocando agora na sua mente, nas suas lembranças, alguém que você precisa perdoar, ter compaixão, amar e servir. Se o cristianismo não nos levar para uma atitude, para uma ação prática, então não é cristianismo. Se a nossa fé não nos conduzir ao amor e ao serviço, ao perdão e compaixão,
se a nossa fé não nos conduzir à renúncia, a dar a outra face, se a nossa fé não nos conduzir a tudo isso, isso não é cristianismo, essa fé não é bíblica. E você não pode mais ficar aí sentado, fazendo da vida o que você bem quer dela, achando que está de boa, e não responder ao chamado de Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Eu espero e oro para que o Deus que você serve seja o mesmo Deus dessa menina. O Deus bíblico, criador dos céus e da terra, único e verdadeiro. E que na sua vida você permita, abra seu coração para que Deus faça as mesmas coisas. Abra seu coração. Deixe que seu coração seja quebrantado, que Deus entre e atue na sua vida em nome de Jesus. Você precisa crer em Deus, como essa menina creu. Tudo mais é diferente entre nós e ela, mas o mais importante é comum. Deus. Deus. Então, você precisa ter uma visão diferente de tudo que está acontecendo. Uma visão baseada nos princípios de Deus, baseado na palavra de Deus. Você precisa crer e confiar e descansar no Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome e te pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Que o poder do Senhor se manifeste, que nós tenhamos confiança sempre no Senhor, fé, que tenhamos paz e que a graça do Senhor se manifeste em nossas vidas e que nós possamos crer no Senhor completamente e acreditar que contigo, Deus, nós podemos amar e servir, nós podemos ir muito além, nós podemos fazer muito mais. Nós podemos amar, Deus, perdoar, dar a outra face. Nós podemos confiar em Ti e seguir em frente, Deus. Que o Teu Espírito Santo se derrame sobre nossas casas, sobre nossas famílias, quebrante nossos corações, nos ajude a ter fé e confiar no Senhor e viver para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou passar por aqui, me deixar levar pela correnteza. Eu não vou passar por aqui e me deixar servir sobre a sua mesa. Pois tudo que é verdade é e sempre será, por menos que pareça. Ela se revelará e todo olho verá, justiça será feita. Pois tudo passa e é fugaz, a vida que nos satisfaz. E quando enfim ele chegar, então todo olho verá. Desperta depressa agora. Não passe por aqui de qualquer jeito. Eu não vou passar por aqui, me deixar levar pela correnteza. Eu não vou passar por aqui e me deixar servir sobre a sua mesa. Pois tudo que é verdade é e sempre será, por menos que pareça. Ela se revelará e todo olho verá, justiça será feita. Pois tudo passa e é fugaz, a
a vida que nos satisfaz. E quando enfim ele chegar, então todo olho verá. Desperta depressa agora. Oh. Deus é bom. Deus é muito, muito, muito bom. Invista, entregue, se renda a esse Deus e viva para sua honra e para sua glória, tá bom? Vamos orar, orar por todas as pessoas que estão aí conosco. Que Deus te abençoe muito, muitíssimo. E que a paz reine sobre sua vida e sua casa. E que Deus cuide de você e que você se entregue a Deus. Se renda a Deus de verdade. E viva para amar e servir, mesmo em circunstâncias difíceis, porque Deus é o Deus que nos capacita, nos enche e nos dá força para vivermos assim, tá? Que Deus o abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua casa, sobre todo o povo de Deus em todos os cantos da terra. Que a graça de Deus repouse sobre o nosso país, sobre o mundo, hoje e para todo sempre.